Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de janeiro do ano de 2021. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 do mês de Shevat, do ano 5782. Já estamos aí com 128 dias do nosso ano judaico, 5782. Estamos aqui em à tarde com a Torá, né? Fazendo o estudo da nossa paraxá semanal, bem como também a nossa leitura diária. Hoje nós estamos no quarto dia da semana. E o quarto dia da semana é o quarto dia do Shabat, continuando a nossa conexão com o Shabat. Então, por isso, Baruch Hashem, por chegarmos aqui no nosso quarto dia. E com isso temos a nossa quarta leitura, que está no livro de Êxodo, lá no capítulo 14, a partir do verso 26, até o capítulo 15 e o verso 26. Hoje temos aí pela frente, né, a respeito da abertura, né, a conclusão da abertura do Mar de Juncos e o cântico, né, depois da passagem do Mar de Juncos, né? Então, é chamado Cântico Junto ao Mar. E aí nós vamos ver, junto com os comentários de Rashi, dos nossos sábios, a respeito desse cântico precioso, o seu significado para as nossas vidas, ok? O nosso Rav Moshe Chaim Luzzatto nos traz para nós algumas expressões, né, de conhecimento sobre o caminho de Deus, para que nós possamos aí cada vez mais estarmos alimentando, alicerçando, fortalecendo a nossa emuná e o nosso bitachon em Deus, que é a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Entre outras coisas, o nosso Rav Luzzatto, ele diz assim: é necessário também estar ciente de que a existência de Deus é imperativa. É absolutamente impossível que ele venha, porventura, a deixar de existir. Além disso, também é necessário saber que a existência de Deus não depende de nenhuma outra coisa. A sua existência é intrinsecamente imperativa. De maneira similar, é necessário saber que a essência de Deus é absolutamente simples, não precisando de nenhuma estrutura ou qualidades adicionais. Todas as perfeições possíveis existem nele, porém, de uma maneira absolutamente simples. Este é o nosso Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu nem morreu, ou seja, a existência de Deus, o nosso Deus, o único Criador, o único Salvador, ela é imperativa. Ele existe porque ele existe. Ele não depende de nada e de ninguém para existir. E também a sua existência, ela está intrinsecamente imperativa, ou seja, ele não deixa de existir. Ele não deixará de existir. Por exemplo, tudo pode acabar, tudo pode virar um zero absoluto, como foi antes da criação. E ele continua sendo Deus, simples. Por isso que o nosso Rav Luzzatto, ele fala que, apesar de toda a existência e perfeição que só há nele, contudo, ele é simples. É por isso que o nosso Rav Menachem Mendel, em uma das suas gotas de sabedoria, ele fala para nós que você quer compreender Deus, você quer conhecer Deus, olhe para uma criança, veja como ela é, veja sua alegria, sua simplicidade, veja como ela confia no seu pai. Então é assim, apesar de toda a existência, ele ser o que ele é, Deus, não há Deus fora dele,
não há Criador fora dele, não há Salvador fora dele. Então toda a existência, todas as perfeições estão nele, no único Deus. E contudo, ele é absolutamente simples. Por isso que ele fala na nossa linguagem, para que nós, seres humanos, possamos compreender realmente um pouco da dimensão de Deus. Então, por isso que ele fala que nós precisamos buscá-lo como filhos, porque ele é o nosso Pai. Confiar na sua destra, porque na sua destra está a misericórdia, as bênçãos, a proteção e etc. Buscar nele o único refúgio, porque de fato ele é o único protetor. Ele é o único que pode nos dar soluções realmente para situações em que nós vemos que não temos como solucionar. Então aí nós não temos no que nos apegarmos como esperança, então a nossa confiança fica absolutamente nele. E à medida que a nossa confiança fica absolutamente em Deus, então é aí que ele age. Por isso que ontem nós vimos e hoje vamos continuar vendo sobre a questão da abertura do mar de juncos, né? Então, quando Deus realmente ele deu a ordem, né, para Moshe, que não é hora de ficar fazendo prece, é hora de agir, e diga ao povo para viajar, marchar, ir em frente. Então, simultaneamente, enquanto Moisés estava levantando seu cajado, estendendo a sua mão sobre o mar, imediatamente um personagem lança-se primeiramente às águas do mar, né? Para mostrar ao povo que a confiança em Deus está acima de qualquer questão. Eles não tinham aonde se apegar em segurança. Vamos brigar, vamos guerrear, vamos voltar para o Egito. Então, realmente, esse personagem que se lança ao mar, ele mostra para o povo. Deus disse para marcharmos, seguirmos em frente, para viajarmos em direção ao Monte Sinai, bem como a terra prometida. Então ele pega, se lança ao mar e as pessoas seguem atrás dele. Esse personagem, ele é Nachshon. Ontem, por engano, nós falamos que era Pinhas. Não é Pinhas. Então, o primeiro que se lançou no mar é exatamente Nachshon, ben Aminadav, filho de Aminadav. Ele vem da linhagem de Peretz, de Erudá e Tamar. Então, Nachshon, ele era o príncipe da tribo de Yehudá. Então, Nachshon, e não Pinhas, que foi o primeiro a lançar-se ao mar, em obediência à vontade divina. E nesse sentido, ele simplesmente mostrou para todo o povo que a ordem de Deus é clara, em frente, em marcha. Vocês precisam fazer a ação de viajar, confiando em Deus. Então, Nachshon, que vem da linhagem de Erudá, e Tamar, vem da linhagem de Peretz, vem da linhagem de Aminadav, então ele deu um exemplo do que é emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. E se colocou assim. Então, quando o povo viu Nachshon realmente adentrando ao mar e seguindo a ordem divina, ao mesmo tempo Moshe, ele estendendo o seu cajado, a sua mão sobre o mar, então o povo começou a seguir Nachshon. E aí então o grande milagre se fez. O mar se abriu em 12 túneis e as nuvens da glória de Hashem continuou revestindo todo o povo e eles puderam passar pelos túneis em terra seca, a expressão, ou seja, limpinho, os túneis estavam e eles então atravessaram o mar de juncos, né? Então isso é algo espetacular, maravilhoso. E dentro desse aspecto aí, muitas vezes fica aquela noção sobre a abertura do mar de juncos, e dentro desse aspecto aí, a fala sobre a travessia do mar. Então, as pessoas pensam e entendem nessa linguagem simples que, de fato, a travessia do mar de juncos foi atravessar de um lado para o outro, em linha reta. E, na realidade, não foi assim. Na realidade, eles entraram no mar de juncos
E não foram em linha reta, eles fizeram uma curva, fizeram um semicírculo, e eles saíram na mesma praia, mais ao norte do Mar de Juncos, né? Então, essa grande travessia que se fala aqui é exatamente essa. Eles estavam numa região mais, vamos dizer, mais ao sul, né? Adentraram nos túneis, e esses túneis eles faziam um semicírculo. Saíram na mesma praia, não no mesmo lugar. Eles saíram mais ao norte, né? Do Mar de Juncos. Então, dessa forma aí, eles saíram, fizeram a travessia. E o exército do faraó seguiu atrás e eles sucumbiram diante do mar, né? Nesse sentido aí. Então vamos ver como que fica essa passagem aqui dentro desse aspecto aqui. Ok? Baruch Hashem? Então vamos aí. Luiz Ribeiro. Shalom, shalom, Luiz Ribeiro. De Itaquera, Grande São Paulo. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Né? A Edilane Minorello, seu marido Claudemir. O casal aqui de Bauru, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, né? De Marília, né? Aqui da nossa região também. Baruch Hashem. Temos aí mais quem conectados conosco. Vamos ver aí. Temos aí, quer vir aqui? Quer vir aqui dar um oi? O nosso neto aqui, o Benjamin, tá aqui, tá olhando aqui a tela. Vem cá, vem. Não, tá com vergonha, então deixa ele lá. Né? Temos aí também a Aislan, lá, a esposa do Cristiano Salviano, Belém do Pará. Baruch Hashem, shalom, shalom. A Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Baruch Hashem. Quem mais nós vamos aí mandar o nosso shalom nessa tarde? Vamos ver aqui. Ok? Quer vir aqui? Então temos aí a Samara Leão, a Cris Rocha, de Embu das Artes, a Josiane Gonçalves, São Bernardo do Campo, o Ademilson Camargo de Botucatu, a Silvia Ferreira Cici, a Delci Manuela José de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Domingos Lima de Iranduba Grande, lá do Amazonas, né? A Delci Manuela José de BH, Belo Horizonte, a Irani Braga Mendonça e família de Nova Lima, Minas. Em nome dessas duas pessoas, né, dessas duas Batinoar, nós queremos aí enviar, né, a nossa solidariedade ao todo o povo mineiro, né, ao pessoal aí do sul, né, da Bahia, enviar a nossa solidariedade, o nosso shalom, as bênçãos de Hashem, para que rapidamente possa ser resolvido toda essa situação que está aí, que de fato o Eterno possa enviar os seus anjos, seus malachim, para darem proteção à população mineira, baiana, diante dessa situação aí das intensas chuvas, barragens que já foram rompidas, ameaças de novos rompimentos de barragens, né, que o Eterno estenda a sua graça, a sua misericórdia sobre essa população e possa dar aí proteção. E acima de tudo, né, que o povo venha clamar a Deus pedindo socorro, ajuda, confiando em Deus. À medida que aumenta o clamor do povo para com Deus, as respostas vêm mais rápida, né? E à medida que o povo fica indiferente com a ação de Deus, também demora para alcançar essa situação, a resposta divina, né? Por exemplo, você pode ver aí, o pai, ele tem o seu filho, idade escolar, né? Está ali na escola, está na saída da escola, e durante os dias aí, tem lá um aluno que é mais forte do que ele, maior do que ele, né? E dá aí uns pés do vidro no filho dele, etc e tal. E a criança chega em casa e não fala nada para o pai. E o pai não pode fazer nada, porque não está sabendo de nada no modo de dizer, né?
Então, mas quando o filho chega e pede socorro para o pai vai realmente resolver a situação pelos meios legais, lícitos e adequados, não restam dúvidas, né? Então, nesse sentido aí, exatamente é o que Deus está esperando da população dos 4 ventos do nosso planeta. Muitas coisas difíceis, terríveis, catástrofes estão acontecendo no mundo. O povo precisa clamar mais a Deus. Nós que estamos no monoteísmo, com alicerçados no judaísmo, com orientação rabínica, nós precisamos cada vez mais elevar o nosso clamor a Deus e cada vez mais levar esta luz, este conhecimento às pessoas. Como diz o nosso Rebbe, na realidade a nossa tarefa suprema é realmente trazer mais luz, mais santidade para esse mundo. E nós precisamos cada vez mais estarmos divulgando, né, o conhecimento de Deus, a sua unidade e a sua unicidade, para que as pessoas possam se refugiar em Deus e não nos bezerros de ouro que se apresentam por aí, não no Deus Moloque que se apresentam por aí, mas estarmos realmente confiando em Deus, né? E não no homem, como diz o profeta, né? Maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua salvação. Quer dizer, eu confio cegamente no fulano de tal, eu confio cegamente que realmente o que o fulano disse é pura verdade, é a salvação e eu vou me pegar nisso. Não, né? Nós estamos na Torá, junto com as 7 leis universais. Nós temos os nossos 5 alicerces e nós precisamos levar as pessoas. Então, por isso, né, é importante nós estarmos vivendo isto e levando cada vez mais as pessoas a esta realidade, a esta verdade. Porque a questão em si esta é a única verdade que liberta. Apesar que tem muita gente falando aí de liberdade, né? A verdade que liberta, tal. Mas a verdade, sem estar alicerçada na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são apenas metade verdade e outra não. Então, por isso, nós precisamos levar avante, à frente, em marcha. A nossa viagem é essa. E nós precisamos aí estarmos vencendo no nosso dia a dia o nosso faraó interior, o nosso Egito interior, e nós possamos aí atravessarmos realmente o mar de juncos, entre aspas, para uma novidade de vida, né? Então, o mar de juncos, de uma certa forma, foi um grande mikve, né? Foi um tipo de entrar, né, dentro de um mikve para ser purificado e sair do outro lado já mais puro para um serviço agradável a Deus, ok? Então, nesse sentido aí, a nossa aliada de hoje está no capítulo 14, a partir do verso 26, que nós vamos ver a conclusão do mar de juncos, né, a abertura e o fechamento, e depois nós vamos para o cântico, né, o cântico junto ao mar, ok? Então, por isso é importante nós estarmos aí cada vez mais conectados com a Torá, ok? Vamos em frente na nossa jornada, então, nós estamos aí, capítulo 14, verso 26. Deus disse a Moshe: levanta teu braço sobre o mar para que as águas que se mantinham eretas, permitindo que os israelitas e os egípcios atravessassem o mar, venham abaixo e voltem a seu estado normal, cobrindo os egípcios e seus carros e seus cavaleiros, antes que eles saiam do mar. Moisés levantou seu braço sobre o mar, e ao amanhecer, no dia 21 de Nissan, o mar voltou ao seu estado normal, enquanto os egípcios fugiam em direção a ele, pois os egípcios estavam tão confusos a essa altura que fugiram mais para dentro do mar do que procurando saída do mar. E então interessante aqui também nós observarmos que na continuidade dos comentários de Rashi, do Talmud, da Mishnah, nos fala que à medida que o povo israelita foi passando e o exército do faraó foi adentrando ao mar,
no momento em que todo o exército do faraó já estava para dentro do mar, né? Então, aonde eles começaram a andar, então o terreno já não era mais firme como era para os israelitas. Então, a nuvem da glória de Hashem umedeceu e fez com que o fundo do mar se tornasse, de fato, uma lama, né? E todo o exército ficou atolado. A coluna de fogo, ela fez com que realmente a lama ficasse incandescente, ou seja, ela estava muito quente. E isso foi derretendo as juntas dos carros, né, de guerra, e isso fez com que as rodas caíssem, né, os cascos dos cavalos se desprenderam, e então o exército do faraó ficou preso no fundo do mar, até que o povo israelita passasse por completo, né? E depois, nesse momento em que o mar vai voltar ao seu normal, a princípio, segundo os nossos sábios, né? E aqui Rashi diz, né? Em direção às águas encapeladas, né? Então, segundo os nossos sábios, falam que as águas estavam fervendo, né? Estavam muito quentes, por causa da coluna de fogo, até cobrir todo o exército do faraó, todas as águas voltarem ao seu normal e à sua temperatura natural, né? A princípio foi, de fato, incandescente a coisa, aí pegou fogo, como diz outro, no sentido figurado da situação. Então, dessa forma, Deus revelou aos egípcios no meio do mar. Eles subiam e caíam em seus carros até serem desmembrados, mas Deus os manteve vivos até o fim, para que sentissem a dor. Afundaram-se no barro como castigo por terem obrigado os israelitas a fazerem tijolos de barros, e foram arremessados violentamente contra as águas que se haviam solidificado no fundo do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que tinham entrado no mar atrás dos israelitas. Nenhum deles sobreviveu, né? Aqui, nenhum deles sobreviveu. Então aí nós temos a Mishnah e o Talmud, que traz realmente para o conhecimento nosso de que houve um sobrevivente apenas de todo o exército do faraó. E segundo os nossos sábios falam que o mais perverso deles foi o que sobreviveu, o próprio faraó, né? Então, dentro dessa Mishnah, do Talmud, nos comentários dos nossos sábios, eles falam que naquele momento em que eles ficaram atolados e as águas começaram a retornar, e o faraó viu todo o seu povo sendo realmente dizimados, então naquele momento ele reconheceu de uma forma muito profunda a glória de Deus, e naquele momento o faraó ele teve uma techuvá, um arrependimento muito profundo, muito forte. Então, segundo a Mishnah e o Talmud, né, trazem que Deus preservou, mesmo com toda essa turbulência, e o próprio faraó também sentindo todas as dores concernente a esse cenário aqui, mesmo assim Deus preservou a vida dele. E depois, né, quando ele sai do mar, o povo israelita já tinha seguido viagem, então os nossos comentaristas eles falam que o faraó, ou Paró, né, originalmente, né, Paró, então o Paró, ele de fato não retorna ao Egito, mas ele foge daquelas cercanias. E então, segundo a Mishnah e o Talmud, fala que ele se instalou em Nínive. E depois tem aquela situação do profeta Jonas, né, em que vai à terra de Nínive, né? Então, dentro desse aspecto aí, Nínive, que estava em grande decadência espiritual e moral, né? Não havia ética nenhuma, porque o rei de Nínive, o governante de Nínive, era o ex-faraó, o ex-Paró, né? Então, a coisa estava bem bagunçada por lá, né? Então, quando o profeta Ioná chega e anuncia
realmente o juízo de Deus sobre Nínive, então o ex-Paró, ele sabia muito bem de qual Deus o profeta Ioná estava dizendo. Então o governante, o rei de Nínive, foi o primeiro realmente a vestir-se de sacos, cobrir-se de cinza, e ele então determinou, né, realmente dentro desse aspecto aí, os 3 dias, né, de jejum, abstinência, arrependimento e companhia limitada, e nesse aspecto aí houve realmente uma verdadeira techuvá, um retorno para o genuíno e verdadeiro arrependimento de toda Nínive. E então o juízo de Deus não se derramou sobre Nínive, né? Então nós temos aí sobre essa questão dentro do aspecto desse verso 28 do capítulo 14, em que fala em que nenhum deles sobreviveu, né? Então nesse aspecto aí falando que realmente a situação daquele Paró, né, o faraó, junto com toda a sua arrogância e companhia limitada e com todo o seu exército, né? Quem não acompanhou o Paró na perseguição aos israelitas foram as pessoas de idade, crianças, doentes, que permaneceram no Egito, segundo os comentaristas. O povo foi junto com o Paró realmente para eliminar o povo israelita. Então esse era o objetivo deles, né? Então ali eles pereceram mesmo, né? E dessa forma aí, aquela civilização egípcia ali terminou. E por isso o Egito nunca mais foi o mesmo, ok? Então é isso daí para trazer para conhecimento. Continuando, capítulo 14, verso 29. Os israelitas, porém, tinham andado em terra seca no meio do mar, com a água formando para eles uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, nesse dia, Deus salvou Israel do Egito. Os caminhos através do mar eram semicirculares, de modo que o povo emergiu da água do mesmo lado do mar, pelo qual tinha entrado, em um ponto mais ao norte da costa. Os israelitas não viram os egípcios afogarem-se. Então, dessa forma, eles começaram a questionar a Deus, né? Então, pela segunda vez, o povo israelita duvidou da capacidade de Deus de salvá-lo. Então, a fim de dissipar todo o medo, né, o Talmud traz para nós, e os nossos sábios comentam, que Israel viu os egípcios mortos à beira-mar, porque Deus fez com que as águas do mar trouxessem às margens, né, à praia, os corpos dos egípcios, né? E dessa forma, então, eles viram que realmente o exército do faraó sucumbiu nas águas. E também, dessa forma aí, Deus ele fez com que o próprio mar, né, devolvesse à praia, né, tudo aquilo que era de ouro, pedras preciosas, em que as armaduras, os carros de guerra do exército do faraó, o exército do Egito, tinham. E assim mais ainda, o povo israelita recolheu mais riquezas para ir em direção ao Monte Sinai e à terra prometida. Então o verso 31, finalizando o capítulo 14, diz: quando Israel viu o braço forte que Deus exercera contra os egípcios, o povo temeu a Deus, acreditou em Deus e em seu servo Moshe. E agora então nós vamos para o capítulo 15, em que nós temos aí o cântico junto ao mar, né, junto com os comentários de Irache, para que nós possamos assim compreender um pouco mais detalhado o que significa o cântico, né? Então a Torá escrita traz para nós o cântico, mas aqui dentro do nosso Rumash, da Parashá Beshalach, com os comentários de Irache, nós temos o que está escrito na Torá escrita, mais os comentários de Irache, para podermos entender a realidade do cântico junto ao mar. Então o cântico junto ao mar diz assim: então, ao verem que Deus milagrosamente os salvara dos egípcios de uma vez por todas,
Moshe e os israelitas cantaram este cântico a Deus. Por estar vivenciando uma experiência profética sublime, Moshe foi capaz de citar palavras do Paró que ele não escutara e predizer eventos futuros. Assim disseram: cantarei a Deus porque ele é mais elevado do que qualquer outro ser elevado. Só ele é absolutamente supremo. Ele é sobre-humano, pois o ser humano só pode derrubar o cavaleiro do seu cavalo. Mas ele, o Eterno, lançou cavalo e cavaleiro no mar. Além disso, cantarei a Deus apesar de que ele é elevado para além. Perdi aqui, o Benjamin fez eu perder aqui a linha. Esses netos é uma benção. Então, ele lançou o cavalo e o cavaleiro no mar. Além disso, cantarei a Deus, apesar de que ele é elevado, para além da minha capacidade de expressão. Ao contrário dos soberanos humanos, que são louvados para além do seu verdadeiro mérito. Ou seja, os humanos são louvados além do que merecem, né? Então, ele lançou o cavalo e cavaleiro juntos no mar, mantendo milagrosamente os cavaleiros montados, enquanto a água jogava para cima e para baixo, do fundo à superfície e depois de volta ao fundo rapidamente. O poder e a retribuição de Deus foram a minha salvação. Quando o mar se fendeu, os céus se abriram, e eu tive uma visão de Deus. Apontei para ela e disse: este é meu Deus. Construirei para ele uma morada, o templo. Proclamarei sua glória a todas as nações da terra. Não sou o primeiro a fazê-lo. Ele é o Deus de meu pai. Isto é, o mesmo Deus que ele cultuava, e eu o enaltecerei. Deus é o Senhor da guerra. Deus trava suas guerras não com armas, como faz um rei mortal, mas com seu nome. E mesmo quando Deus está em guerra, Deus simultaneamente manifesta seu poder, o seu nome misericordioso, que é Havaiá, sustentando todas as suas criaturas. Ele atirou o carro e o exército do faraó ao mar. Seus oficiais de elite foram submersos no barro em que o fundo do mar de juncos se transformou. Logo que eles submergiram, as águas fundas os cobriram. Eles desceram às profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Deus, que é adornada com poder, tua mesma mão direita, ó Deus, demonstra seu poder quando destrói o inimigo. Ademais, a tua mão direita, ó Deus, é adornada com o poder de fazer o bem, e a tua mão esquerda de infligir castigo. Porém, quando obedece à tua vontade, teu povo evita o castigo e faz tua mão esquerda agir como tua mão direita, ó Deus, de modo que ela destrói o inimigo em vez de punir o teu povo. Além disso, tu esmagas o espírito do inimigo apenas com a tua mão direita, ó Deus, que é adornada com poder. Quando levantas essa mão em tua grandiosa majestade, tu sempre destróis os que se erguem contra ti, entre os quais se incluem todos os que se erguem contra o povo judeu. Tu sempre lanças tua fúria contra eles. Ela os consome como consumiu os perversos dos egípcios, atirando-os à água, não como pedras que fundam rapidamente, mas como palha, que oscila facilmente de cá para lá nas profundezas. O sopro de tuas narinas, flamejantes, por assim dizer, as águas secaram, tornaram-se sólidas e amontoaram-se as correntes fluídas, ficaram eretas como uma muralha. As águas fundas solidificaram-se no coração do mar, e os egípcios chocavam-se violentamente contra elas.
Nessa parte aqui, em outro comentário do Talmud da Mishnah, os sábios falam que o chão ele ficou semelhante, né, à pedra como uma pedra, né? E nessa questão das paredes também se tornarem como pedras, então falam como o faraó e o seu exército, eles eram lançados contra essas paredes em pedra, né, que ficaram solidificadas, né, tanto o piso como as paredes, e as águas fluíram e jogavam para lá e para cá. Então é nesse sentido que os comentaristas também falam sobre as paredes que ficaram empedradas, solidificadas. Verso 9 do capítulo 15. O inimigo, Paró, disse a seu povo, a fim de convencê-lo a juntar-se a ele: perseguirei, alcançarei, repartirei igualmente os despojos convosco. Meu desejo se saciará com eles. Desembainharei minha espada, minha mão os espoliará. Mas sopraste com o teu vento, o mar cobriu-os, apesar de que os melhores deles submergiram nas águas poderosas, como chumbo, isto é, mais rápido que pedras, de maneira que sofreram por menos tempo. Afogaram-se mesmo assim. Quem é como tu entre os poderosos, ó Deus? Quem é como tu, resplandecente em santidade, temido pelos que te oferecem louvores, pois eles sabem que jamais poderiam louvar-te suficientemente, realizador de milagres? Tu estás suspenso por tua mão, de modo que quando inclinaste tua mão direita, teus inimigos desceram, a terra os engoliu. Quando chegarmos à terra de Israel, veremos que com tua bondade tu conduziste o povo que redimiste, que com tua força tu guiaste do Egito à tua santa morada, a terra de Israel. Logo nações haverão escutado que o mar se abriu, e se terão enfurecido com isso, pois não suportam ver a nossa glória, a glória do povo israelita. O terror se terá apossado dos que habitam na Filisteia, pois temerão a nossa retribuição, por haverem matado os membros da tribo de Efraim, que saíram do Egito antes do momento designado. Então, todas as nações estarão furiosas com a nossa glória. Porém, em particular, os chefes de Edom se terão desorientado em tremor, se terá apossado dos poderosos de Moabe. Aqui cita Edom e Moabe. Edom é Esav, irmão de Jacó, né? Então, Esav é aquele que rejeitou toda a primogenitura e toda vamos dizer, toda a bênção espiritual. É o Edom. E Moabe é o povo que nasceu através do incesto entre Lote e a sua filha mais velha, Moabe, né? Então, por isso que fala aqui nesse versículo 15, né, que realmente os chefes de Edom se terão desorientado e um tremor se apossará dos poderosos de Moabe, né? Então, por quê? Porque eles estão furiosos pela glória do povo israelita. Na continuidade, nós temos ainda o comentário, né, de Irash, que diz: eles não temerão a guerra conosco, porque não moram na terra prometida. Porque tanto Edom como Moabe, eles não habitaram, eles não ficaram na terra prometida, eles saíram do território de Canaã, certo? Então, no obstante, eles lamentam a glória e invejarão realmente a glória do povo israelita. Então, Edom e Moabe, eles não habitam na terra, mas eles são movidos pela inveja por causa da glória do povo israelita. Então, por isso, eles odeiam o povo israelita. É o ódio gratuito. Como descende de Avraham, essas duas nações nos invejarão por herdarmos a terra prometida a ele, enquanto outras nações que não têm parentesco com Avraham não nos invejarão por isso.
É verdade que os ismaelitas e os amonitas também são aparentados conosco, mas Ismael arrependeu-se antes de morrer, e os amonitas envergonham-se de seu parentesco ancestral conosco, de maneira que não nos invejarão abertamente, né? Mas terão uma inveja encoberta. E, bom, Ismael, né, sabemos muito bem que se trata do filho de Abraão com a escrava, ou a concubina, né? Agar, né? Então, Ismael é filho de Abraão, então tem um parentesco com Abraão. Os amonitas é exatamente o povo que nasceu também, né, do incesto entre Lote e a sua filha mais nova, né? Então é onde que vem os amonitas. E por isso que aqui fala que os amonitas, eles têm vergonha, né, de ter esse parentesco, né, dessa forma. Por quê? Porque quem era Lote? Não podemos esquecer que Lote era sobrinho de Abraão. E os amonitas nasceram do incesto de Lote com a sua filha mais nova. Tanto é que a filha mais nova de Lote, ela teve vergonha daquele acontecimento, enquanto que a sua irmã mais velha não teve vergonha e deu com língua nos dentes nos 4 cantos, né? Então, por isso que está mais alinhada com Edom, né? Na sua inveja, no seu ódio, aberto contra o povo israelita. Enquanto que, né, os descendentes de Ismael e dos amonitas, né, eles não têm inveja nenhuma da questão da posse ali da terra, né, vamos assim dizer, mas eles têm uma inveja encoberta, né? Então, dentro desse aspecto, realmente, então os chefes de Edom, desorientados, um tremor se terá apossado dos poderosos de Moabe, e todos os habitantes de Canaã se terão derretido diante desta realidade dos nossos, da glória do povo israelita pela passagem do mar de juncos, ok? Continuando o verso 16 do capítulo 15, quando souberem da abertura do mar, o medo e o pavor cairão sobre eles, um medo crescente e corrosivo cairá sobre os habitantes da terra de Israel, que se encontram longe de nós agora. E um pavor imediato cairá sobre os que estão perto de nós nesse momento, que são os filisteus e os amalequitas. Vamos ter aí os amalequitas pela frente, né? E nesse sentido aí, vamos ter aí uma reflexão sobre os amalequitas, né? Posteriormente, quando nos aproximarmos da terra de Israel, o medo crescente cairá sobre as nações vizinhas, como Edom e Moabe. Não conquistaremos seu território, mas elas temerão que as expoliemos. Ao mesmo tempo, um pavor imediato se apoderará das nações que ocupam a terra de Israel, as quais estaremos prestes a desapossar, que são as 7 nações lá da terra de Canaã, que vão realmente, dentro desse aspecto, a posse da terra prometida, né? Então, o medo e o pavor serão tão fortes que se calarão como pedra com o temor da grandeza de teu braço, até que tua nação, os israelitas, passe primeiramente o rio Arnon, ó Deus, e mais adiante até que esta nação, os israelitas, que tu adquiriste com atos grandiosos, portanto, amas, que passe o rio Jordão. Tu os levarás, dizendo, né, aqui no verso 17 do capítulo 15, então Moshe diz nesse cântico, né, tu os levarás. Ele não diz, tu nos levarás. Então aqui, nesse momento do cântico, também Moisés fala de forma profética que ele não entrará na terra prometida. Então, por isso ele diz, tu os levarás, o povo. Ele não diz, nos levarás. Então, né, Moshe aqui, de forma inconsciente, ele acaba falando uma profecia, que ele não entrará na terra prometida, ok? E ali tu plantarás a sua nação,
concentrados em torno do monte de tua herança, o Monte Moriá, o local do templo, né? O Monte Moriá é onde nós temos aí a história bíblica sempre concentrada no Monte Moriá, que no futuro se tornaria, né, o Monte do Templo, que hoje nós temos aí apenas o cotelo, o muro, que sobrou da destruição pelo Império Romano do templo ali em Jerusalém. Então, ali onde está o muro, naquelas imediações, é onde está o Monte Moriá. E no centro do Monte Moriá, nós temos o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, ok? E vamos discorrer aqui no comentário de Irache e vamos entender um pouco melhor o significado dessa questão do Monte Moriá aqui, ok? Então, este monte é tua herança porque, em sentido figurado, se situa precisamente abaixo do lugar que tu, ó Deus, preparaste para a tua morada, o santuário celestial. O que significa que a terra de Israel, em geral, e o local do templo em particular, são os pontos mais receptivos à consciência espiritual dos mundos superiores. O que a era messiânica, ou os dias de Mashiach, comece logo depois que construirmos esse templo. E assim que tuas mãos, ó Deus, estabeleçam esse santuário como templo definitivo e eterno, que funcionará no tempo em que toda a humanidade te reconhecerá como seu rei e Deus. Tu reinarás para todos sempre. Na realidade, o advento messiânico, os dias de Mashiach, foi postergado e somente no futuro messiânico o templo alcançará essa centralidade universal. Fala-se que o templo messiânico será construído pelas mãos de Deus, no sentido plural, não no sentido mão direita, mas as mãos, ou seja, as duas mãos de Deus, linguagem humana para entendermos, né? Pelas mãos de Deus, para indicar que Deus o ama mais do que ele ama o próprio mundo, do qual se diz que foi criado por apenas uma das mãos de Deus, ou seja, a destra de Deus que criou todo o universo, né? Então, nesse aspecto aqui, né, trazendo um pouco mais, de forma mais simples, a questão do templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Então, quando nós aqui vemos os comentários, vemos a Torá escrita, mais os comentários dos nossos sábios, que traz pelo Talmud, etc. e tal. Então, quando fala o lugar do templo, que está situado precisamente, ou seja, exatamente abaixo do lugar que tu, ó Deus, preparaste para a tua morada. Ou seja, o mundo físico que nós habitamos, ele é um espelho daquilo que há no mundo espiritual. Obviamente que o mundo aqui tem as suas distorções por causa da ação do homem, do ser humano, por causa do seu pecado e a sua rebeldia contra Deus. Porém, o Monte Moriá, o lugar do templo sagrado em Jerusalém, os nossos sábios, de acordo com a própria Torá e com o próprio cântico aqui de Moshe junto ao mar, então nos fala de forma bem objetiva e simples. Aonde foi construído o templo em Jerusalém, ele está perfeitamente conectado em linha reta aos céus, no sentido de que o mesmo templo espiritual, porque Moshe, ele viu o templo celestial e a construção do tabernáculo e posteriormente o templo em Jerusalém, ele segue o padrão daquilo que Moshe viu e ele trouxe ao conhecimento do povo israelita, etc. e tal. Então, a construção do templo em Jerusalém, ele fica exatamente numa linha reta aos céus, fica exatamente na mesma direção onde está localizado no mundo espiritual, no mundo celestial, o templo que foi materializado em Jerusalém.
Porém, esse templo celestial, ele ainda não pôde se manifestar plenamente aqui. Então, esse espelho, essa figura que nós temos aí, certo? É apenas um pequeno reflexo de uma realidade celestial. Nos dias de Mashiach, e isso os sábios trazem muito bem, falam que o terceiro e definitivo templo, ele será construído em dimensões maiores, fisicamente falando, porque a dimensão espiritual do templo é muito maior do que aquela que foi materializada no primeiro e segundo templo. E também dentro do aspecto espiritual, o terceiro templo será muito superior, muito sublime e com muita santidade do que os dois primeiros templos. Então, nesse aspecto aqui, por isso que o monte de tua herança, que o Cântico de Moshe traz para nós, realmente é a morada que Deus preparou do santuário celestial. Então essa morada do templo é de fato a morada celestial de Deus. E nesse aspecto aqui, nós temos de fato a grande realidade materializada do mundo espiritual, que é o grande templo espiritualmente falando. Então é uma pequena visão desta realidade aqui. Então por isso, realmente, os dias de Mashiach na redenção final, de fato, a construção do terceiro e definitivo templo, né, uma linha, né, dos sábios dizem que Mashiach construirá o terceiro templo, e uma outra linha diz que o próprio Deus construirá o terceiro templo, ou seja, Deus irá materializar o templo celestial no mundo físico, e então todos verão realmente esse tabernáculo se materializando dessa forma. Ou seja, que o terceiro templo será construído, não restam dúvidas. As suas dimensões físicas serão maiores e a sua dimensão espiritual, de santidade e presença divina, será muito, muito, muito superior aos dois primeiros templos. É isso que importa sabermos e nos prepararmos para os dias de Mashiach, ok? Então, por isso, nós alicerçados nos 5 alicerces, precisamos procurar viver mais intensamente para que os dias sejam abreviados e Mashiach se revele rapidamente em nossos dias. Amém, vem amém. Continuando então, capítulo 15, verso 19, Moisés dirigiu então os homens neste cântico responsorial. Ele cantava cada versículo e o povo repetia com ele. Além disso, quando viram que os cavalos do faraó com seus carros e cavaleiros foram ao mar e que Deus fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os israelitas haviam andado por terra seca no meio do mar, as mulheres também se inspiraram para cantar. Então Miriam revelara-se uma profetisa antes de Moshe nascer, quando era apenas irmã de Arão. Ela é denominada aqui a irmã de Arão, também porque mais tarde Arão arriscaria a sua vida por ela, com base em sua própria autoridade profética, isto é, sem precisar de obter a permissão de Moshe. Ela tomou na mão o seu tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins e dançaram e cantavam. Miriam dirigiu-se em um cântico também responsorial, que começava assim: cantai a Deus, porque ele é extremamente elevado. Cavalo e cavaleiro lançou no mar, prosseguindo até o fim, como o que os homens haviam cantado também. No futuro, quando a geração de Moshe ressuscitar, então os israelitas que saíram do Egito, eles entoarão este cântico a Deus, entrando com Moshe à frente, entrando na Jerusalém, pelos portais, pelos 12 portais de Jerusalém, em direção ao Beit HaMikdash. Então, Moshe
e a sua geração do deserto, as 12 tribos que saíram do Egito, na ressurreição dos dias de Mashiach, entrarão de forma gloriosa pelos 12 portais de Jerusalém em direção ao Beit Hamikdash, cantando, dançando. Esse mesmo cântico aqui será de fato algo maravilhoso a ser contemplado naqueles dias. Então, aqui encerra, né, o cântico de Moshe. E a partir do verso 22, né, então temos aí a viagem do Mar de Juncos até Mará, né, que é a nova estadia do povo. Então os israelitas recolheram os ornamentos, ouro, prata, pedras preciosas, aquelas riquezas todas que o mar devolveu, né, à praia. E no dia 22 de Nissan, eles ainda estavam recolhendo os bens, né? E Moshe teve que, de forma forçosamente, fazer partir os israelitas do Mar de Juncos, e eles então voltaram a Etam e saíram ao deserto de Shur. Andaram 3 dias no deserto sem encontrar água, né? Então, lá na ponta do Mar de Juncos, eles contornaram e foram do outro lado. E lá, então, eles foram do Mar de Juncos a Etam e até Mará, né? Então, no dia 25 de Nissan, chegaram ao córrego Mará, mas não puderam beber água desse córrego Mará, porque era amarga. Mará significa amarga, por isso se chamava Mará. Porém, em vez de pedir respeitosamente a Moisés que rezasse em seu nome por água, o povo queixou-se com impertinência contra Moshe, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou a Deus, proferindo uma oração, e Deus mostrou-lhe uma árvore, e ele jogou um ramo dela na água, e a água tornou-se doce. Ali, junto ao córrego de Mará, Deus deu ao povo algumas partes da Torá para estudo, um decreto, mandamento, cujo fundamento está além do entendimento humano, e uma norma, um mandamento que parece ser racional. Esses mandamentos só se tornaram oficialmente obrigatórios quando Deus os deu novamente com o restante da Torá no Monte Sinai. Aqui foram apresentados apenas para estudo. O decreto que Deus lhes deu aqui foi a lei dos ritos de purificação da vaca vermelha, que é um decreto suprarracional, que não tem uma razão racional para entender o porquê do decreto da vaca vermelha. Vamos ver mais lá na frente, mais detalhes. E ele reiterou os 7 mandamentos básicos dados a toda a humanidade e adicionalmente transmitiu-lhes as leis do Shabat e da honra aos pais, bem como o conjunto de leis que ele mais tarde exporia durante os primeiros 40 dias em que Moshe ficou no topo do Monte Sinai, após a entrega da Torá. Ali, junto ao córrego de Mará, ele também os testou, levando-os a um lugar onde a água era amarga para ver como reagiriam. Conforme mencionado, eles foram reprovados no teste. Essa foi a 3ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio, né? Então aqui até no verso 25, comentando aqui sobre esse decreto que Deus deu. Então ali naquele momento, ali junto às águas de Mará, Deus deu decreto sobre a questão da vaca vermelha, e também ele reiterou os 7 mandamentos universais, as 7 leis de Noah, né? Para a questão de estudos. Até então, até aqui, Deus não tinha ainda outorgado a Torá ao povo israelita. Ou seja, não tinha sido feita a entrega da Torá com os 613 mandamentos explícitos para o povo judeu. Até aqui, o que prevalecia eram, de fato, as 7 leis universais para todas as nações. Então, até aqui, permaneciam as 7 leis universais, sem sombra de dúvidas, para todos os povos, entre eles o próprio povo israelita que saiu do Egito.
Assim como também foi transmitido algumas leis sobre Shabat e sobre a honra aos pais, né? Foi dado estas coisas para que eles pudessem estudar, no sentido de que a mente não ficasse vazia com o estudo da Torá, o estudo das mitzvot, dos mandamentos divinos, né? Para que isso pudesse cada vez mais fortalecer o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, e dessa forma também pudessem estar aí solidificando em seus corações, em suas vidas, as 7 leis universais, uma preparação para receber a outorga da Torá. Então aqui nós temos realmente as 7 leis universais sendo focadas. Do verso 26, né, fala assim: Deus então disse, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa: se ouvires atentamente a voz de Deus, teu Deus, concordando em fazer o que ele diz, e não só te comprometeres, mas realmente fizeres o que é justo a seus olhos, escutando cuidadosamente os detalhes de todos os seus mandamentos, e cumprindo-os precisamente e observando até todos os seus decretos, isto é, mandamentos cujo fundamento está além do entendimento humano, então Deus prosseguiu agora, falando na primeira pessoa: eu, Deus, não te infligirei nenhuma das doenças que infligi ao Egito durante as pragas, mesmo que por alguma outra razão eu te inflija qualquer uma dessas doenças, isso não importará, porque eu sou Deus que te cura, sou confiável para curar-te delas. Contudo, em geral, se aceitares minha autoridade e seguires meus mandamentos, tal atitude por si mesma te curará a priori de toda enfermidade. O povo então acampou-se ao córrego Mará por 6 dias. Aqui nós encerramos a nossa 4ª aliá. Comentando um pouco aqui esse verso 26, né, vamos trazer para a nossa realidade, que é o que o Rebbe quer, é o que o Rebbe orienta, né? Trazer para a nossa realidade presente. Dentro desse aspecto aqui já compreendemos a realidade para Moshe e a sua geração daqueles dias, não restam dúvidas. Mas qual é a aplicação disso para nós na atualidade? Aqui está a chave para tudo. Aqui está a chave para o nosso sucesso. Aqui está a chave para a nossa saúde mental, porque nós estamos vivendo os dias atuais uma histeria global. Nós estamos vivenciando aí uma loucura global. As pessoas estão perdendo a razão, certo? Estão perdendo o foco de tudo. Por quê? Porque estão tirando o foco de Deus. Recentemente, uma determinada emissora aí, ela fez uma reportagem, né, entrevistando um juiz de direito da vara da infância e juventude, né? E ela fez uns questionamentos junto a esse juiz, falando sobre a questão se os pais são obrigados ou não a darem remédio para os seus filhos, daquilo que está acontecendo na atualidade. E simplesmente esse juiz disse que os pais são obrigados. Se eles não fizerem, né, o Estado vai tomar uma determinação, uma atitude. Ué, mas espera aí, os filhos são do Estado ou os filhos são dos pais? Ah, porque o tal de ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, obriga os pais. Então, espera aí, então nós estamos vivendo uma ditadura. Obriga? É ditadura. Então nós estamos vivendo uma ditadura? Os nossos filhos não são nossos, são do Estado? Em todo lugar que se aplica isso, é ditadura. É o que está acontecendo em vários países nossos vizinhos aqui. Então como que fica isso? Mas o absurdo maior não é esse, dessa pergunta que ela fez a esse magistrado. Mas o pior dessa questão
é quando a repórter pergunta ao magistrado, dizendo, ó, não é o meu filho, é o filho do meu vizinho, é o filho de um conhecido, é o filho de um parente, que eu sei que não tomou o remédio. Eu posso denunciar? Rapidamente o magistrado disse, sim. Então é ditadura. Onde entra em ação, né, os caguetas, os delatores. Foi isso que aconteceu nos dias do nazismo, nos dias de Hitler. Meu Deus do céu! Então nós estamos vivendo uma loucura global. As pessoas não estão pensando mais, por causa do medo, do pavor. Misericórdia, precisamos clamar a Deus. Como fala aqui, as guerras de Deus, elas não são com arma, mas são em nome de Deus, em nome do nosso Adonai, do nosso Hashem, em nome de Havaiá, para que essas imbecilidades não sejam colocadas em prática. Senão o mundo, nós estamos vivendo um grande campo de concentração a nível internacional, mundial. A histeria, o que aconteceu nos dias da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição ao povo israelita, os mandatários e o seu líder máximo orientando as pessoas, vocês precisam denunciar. Aonde tiver um judeu, nós vamos lá caçá-los. Aonde tiver uma criança que não tomou remédio, nós vamos lá caçar os pais deles. Vamos multar, vamos prender, vamos tirar os filhos deles. Vejam a histeria global que nós estamos vivendo. As pessoas estão ficando doidas varridas. Por isso que quando as pessoas tiram o foco de Deus, elas começam a viver uma histeria. Começam de fato, infelizmente, a ficarem loucas. E uma repórter fazendo um negócio desse. E o difícil é que essa repórter, ela realmente representa uma classe que foi muito perseguida, uma raça que foi muito perseguida por causa da sua cor. E ela me faz uma pergunta imbecil desta, mostrando como que as pessoas sem foco de Deus são loucas varridas. Aqui Deus diz, eu sou o Deus que cura. Não é o bezerro de ouro que estão apresentando na atualidade, e nem o Deus Moloque, onde as crianças são sacrificadas vivas. As pessoas, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de temor a Deus, muitos religiosos estão seguindo no mesmo campo, independente do seu segmento religioso. Estão indo no mesmo campo, na mesma histeria, na mesma loucura universal. E Deus diz, eu sou Deus que te cura. Então a nossa cura e a nossa salvação não está nos homens, não está no sistema, não está no establishment. A nossa cura e a nossa salvação está somente em Deus. Por isso que os verdadeiros profissionais, os verdadeiros médicos, especialistas, infectologistas, os verdadeiros pesquisadores, que têm compromisso com a vida, têm compromisso com seus pacientes, têm compromisso com a verdade. Eles estão fazendo palestras, eles estão participando de audiências públicas, eles estão participando
alinhadas com a verdade. Senhora. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Voltou o sinal. Voltou. Ok? Então, só para concluirmos, amados. A histeria global mostra a realidade. As pessoas tiraram o foco de Deus. E muitos religiosos estão seguindo o mesmo caminho. Isso é algo muito grave. Por isso é importante e urgente que nós lutemos as guerras de Deus. Não com armas, mas em nome de Deus, em nome de Hashem, em nome de Havaiá, que é uma expressão do nome divino de Deus, para que os perversos e essa histeria que eles estão esparramando no mundo inteiro venha cair por terra. Porque a realidade nós não podemos deixar de vislumbrar. Se as pessoas não se voltarem para Deus, a situação caótica das nações será uma realidade muito grave. Muito grave. Então, por isso é importante nós trazermos luz e santidade para esse tempo presente. Ok? Então, amados, que nós possamos aí mantermos esse foco. Diz Deus: eu sou Deus que te cura. E as guerras de Deus são travadas em nome de Deus, sem armas, mas em nome de Deus. É isso que traz pavor aos globalistas, ao sistema e ao establishment. Por isso que todos estão em guerra contra o mandatário do nosso país, porque dentro da sua visão é o único que até a presente data falou que Deus está acima de tudo e de todos, e de família. E também dentro do aspecto político trouxe a questão de pátria. Mas essencialmente, um povo que estava adormecido, independente da sua fé, que não podia se expressar por causa da sua fé, tinha que ficar calado, não podia defender a família, e hoje pode. E por isso está aí essa luta terrível que nós temos diante de nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo os dias finais, antes da revelação de Mashiach. E a intensidade desta guerra, ela será real. Não restam dúvidas, ela será real. E nós precisamos aumentar a nossa fé e confiança em Deus e clamar. Clamar. E por isso não vamos deixar de clamar. E vamos levar às pessoas o conhecimento, para que as pessoas possam cada vez mais, sem sombra de dúvidas, buscar o único Deus, o único Salvador e o único que tem o poder de curar, tanto psicologicamente, espiritualmente, como fisicamente, para que nós possamos nos prepararmos adequadamente para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Portanto, seja forte, seja luz. A guerra é de fato muito forte, muito contundente, mas nós não podemos esquecer que quando nós estamos nas guerras de Deus, o nome de Deus é o que está acima de tudo e de todos. E é neste nome, o Eterno, Hashem, Adonai, Havaiá, que estamos na certeza das bênçãos, proteção e vitórias. Vamos em frente? Até amanhã. Shalom, shalom.